Pode se assentar. E eu vou te convidar para ir abrindo comigo a tua Bíblia em Romanos 8:37. Romanos 8:37. Quem encontrou aí, dá um glórias. Ninguém, vou esperar. Se você não trouxe Bíblia, acompanha no telão. Vamos lá, diz assim o texto: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E eu não ouvi um amém aí, eu acho que ninguém. Vou ler de novo. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Glória a Deus. Feche teus olhos um minuto. Pai, nós queremos te agradecer por esta manhã, por este momento da tua palavra. Te pedimos, meu Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações, venha ministrar as nossas vidas. Eu quero aqui me esvaziar para que o Senhor apareça, que o Senhor faça conforme a tua vontade. É uma manhã especial na tua presença. Cremos, Pai, que uma manhã profética. Por isso vem e fale conosco em nome de Jesus. Se você crê, dá uma forte salva de palmas a Jesus. Eu vou ler de novo. A palavra diz assim: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Glória a Deus por isso. Como é bom a gente entender que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Talvez você já pensou na tua vitória, na tua conquista, em situações que você esteja esperando em Deus e pensando: Ele já me fez mais do que vencedor, então eu vou vencer essa situação amanhã, eu vou vencer meu jogo de tênis amanhã. Tem uns caras que jogam comigo de segunda-feira que já estão tomando posse: sou mais do que vencedor. Mas o fato é que a palavra está falando sobre a vitória na adversidade. Por isso que no versículo seguinte ele diz assim: estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, futuro, qualquer poder, altura, profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Queridos, como é bom falar de vitória. Quem não gosta de vencer? Tem alguém que não gosta de vencer aí? Se falar não gosta de vencer mesmo, é desculpa, porque está difícil. Se você é um atleta ou um torcedor, você sabe do que eu estou falando. Como é bom você liderar uma disputa. Como é bom você sair vitorioso, levantar o troféu, ser campeão. Quem é torcedor de futebol sabe aí, alguns, né, sabem o que é ser um campeão mundial. Outros continuam sonhando. Cadê o primo? Até se escondeu. Tem algum palmeirense aí, não? Tem palmeirense aqui, não? Olha lá, vocês sabem, né? Brincadeiras à parte, eu não ligo muito para futebol, mas o fato é que desde pequeno nós aprendemos a competir. Quando eu vou brincar com os meus três, para quem não sabe, eu sou pai de três: Anne, Bela e Ben. E é engraçado que quando eles pegam, por exemplo, a bicicletinha lá, um triciclo, sei lá, para brincar na sala, aquela brincadeira já vira uma competição. É um querendo acelerar mais que o outro. Isso parece estar no nosso instinto de querer sair vitorioso, porque para onde a gente olha tem uma situação de competição. Seja no pega-pega, seja na corridinha, na escola. E o fato é que a gente se inspira por isso. Desde pequeno, a gente tem inspiração por super-heróis. E ali você olha aquele super-herói, quando tudo está perdido, o super-homem entra em cena, vivendo um grande milagre, resolvendo aquela situação. É ou não é? Não sei se você já gostou de super-herói, talvez agora como papai, você não para de assistir videozinho e desenhos de super-herói. Eu não cheguei nessa fase ainda. O Ben está na Patrulha Canina, daqui a pouco chega lá nos Avengers, Capitão América.
E é sempre assim, aquela situação impossível. O cara está no meio de uma situação extremamente arriscada e entra o super-herói para trazer a salvação. Então a gente parece que acredita em super-herói, porque o cara não erra, ele não falha. Então às vezes a gente vive também um conto de fadas, achando que a gente vai sair vitorioso de todas. Afinal está na palavra, de que eu sou mais do que vencedor em Cristo. Mas a vida real é diferente. E o fracasso ele pode acontecer sim a qualquer momento. O dia da derrota pode chegar, o dia da reprovação pode chegar, e está tudo bem. Faz parte. Quem disse que você não pode fracassar? Quem disse que você não pode errar? O fracasso, ele é um degrau para o nosso aperfeiçoamento. Em situações onde eu errei, foram situações onde Deus mais me ministrou sobre os meus erros, para que eu pudesse me tornar uma pessoa melhor. O erro traz aprendizado, aquela decisão errada te leva a refletir e mudar, ela te faz mais forte, ela torna o teu amanhã melhor. E é por isso que a Bíblia não é lugar de conto de fadas, não é lugar de conto de super-heróis. Por quê? Porque a palavra diz que todos os homens, todos os heróis da Bíblia fracassaram. Aqueles grandes homens de Deus que a gente é inspirado culto após culto, porque a gente conta aquilo que deu certo. Quando você mergulha na palavra para entender qual que foi a trajetória desse cara, a gente descobre que foi também cercada por erros e acertos, por tropeços. Tiago 3,2 diz assim: todos tropeçaram em muitas coisas. Eclesiastes 7,20 diz assim: na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. O que a Bíblia está dizendo é que só Jesus, ele foi perfeito. Então a gente olha para esses homens que nos inspiram, e eu vou falar da história de alguns, mas a gente vai conhecer no detalhe, e a gente descobre, está indo bem assim, e a gente descobre que esses caras falharam. Ontem nós tivemos um evento maravilhoso, Recria aqui, quem veio? Foi uma noite gostosa, uma noite muito edificante, onde a gente fez um painel e discutiu sobre o empreendedorismo em tempos de crise. Eu respondi uma das perguntas que trouxeram aqui, que eu vou ler para vocês, quais são as principais características que distinguem os empreendedores bem-sucedidos dos que fracassam em tempos de crise? Vamos lá. Quando a gente olha a fotografia daqueles homens bem-sucedidos, a gente acha que o cara não tem erro, que ele é um super-herói, que ele escreveu uma história maravilhosa, mas sabe qual foi a minha resposta? Baseada na palavra perseverança. Repete comigo, perseverança. O que diferencia um homem de sucesso e um cara que não chegou lá é a perseverança, porque aqueles que perseveram, continuam, eles chegam lá. O problema é que existem homens que arriscam, daí dá errado, e o cara pensa: esse negócio não é para mim, vou fazer outra coisa. Por que a perseverança? Porque todos cometeram erros. Quando a gente olha, foi um exemplo que eu dei, eu não quero me prolongar nisso, mas quando a gente olha para a Apple, a empresa mais valiosa do mundo, a história diz lá, sabe o que aconteceu no começo? Eles quase faliram, lançaram um produto errado. Primeiro celularzinho foi uma parceria com a Motorola, que foi um fracasso. Então a gente olha para histórias, muitas vezes dentro, fora da igreja, empresários de sucesso, líderes, pastores, você fala: uau, como eu gostaria de ser igual a essa pessoa, mas assim, eu não tenho essa capacidade porque eu erro, porque eu tenho erros, porque eu falho. Mas eu estou aqui para te dizer que isso faz parte, e todos erraram. O erro não pode te desqualificar, mas esse erro tem que te levar para um aprendizado. Você precisa ter o que? Perseverança, porque o problema não é a queda, mas é o que você faz com ela. O problema não foi o erro, mas o que você fez com o erro, depois que você errou. Qual foi o aprendizado, qual foi a tua atitude de arrependimento e mudança, ou você continuou no lugar que você estava?
Eu gosto de uma frase que diz assim: a gente nunca perde. Ou a gente ganha, ou a gente aprende. Não tem essa de eu estou perdendo. Talvez você esteja hoje perdendo aí algum recurso financeiro que você investiu em algum negócio e você está desesperado, mas saiba, chegaram os 3 aqui. O Benzinho estava passando mal, ele está melhor? Coitadinho, acordou lá com ânsia. Eu não estava em casa, mas ele vomitou na cama. Orem pelo Benzinho. Ou a gente ganha ou a gente aprende. No meio dessa situação, muitas vezes a gente vai lá, você arrisca um pouquinho, daí começa a doer, e você pensa, ai, e se eu não tivesse feito isso? E se, deixa eu te falar, não tem e se. O passo foi dado, mesmo que errado, agora entenda que esse aprendizado é valioso. E se você fosse pagar para aprender, talvez sairia mais caro. Amém? Falando de Moisés, como eu gosto da história de Moisés, já preguei várias vezes o que foi esse grande homem de Deus. Olha aqui que diz lá em Êxodo 33:11: e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo, depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Nun, nunca se apartava do meio da tenda. Quando a gente vai olhar e ler uma história de um grande homem de Deus, a gente descobre que ele falava face a face. Talvez de saber que esse líder falava face a face com Deus, você pensa, esse caminho de Deus não é para mim não. Como assim ele falava face a face? Eu estou num jejum aqui há 30 dias querendo saber o que eu faço. E a resposta não vem. E aí vem a famosa perguntinha que eu escuto sempre, de pessoas na igreja, no trabalho, pastor, como que eu faço para ouvir a voz de Deus? Ele vai gritar no meu ouvido, ele vai falar no meu coração, e a gente pode falar muito sobre isso. Mas, quando a gente lê que Moisés falava face a face, talvez isso já te desqualifique, você pensa assim, não é para mim esse negócio, eu não tenho essa intimidade toda. Ele era amigo de Deus. Queridos, a palavra de Deus diz que Moisés, ele era o homem mais paciente da terra. Números 12:3 diz assim: e era Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Isso talvez te deixe mais distante ainda. Você fala, meu Deus, ele foi escolhido e um grande homem de Deus porque ele é manso. Eu me estressei para entrar no culto aqui porque estava demorada a fila ali. Será que você pensa isso? Já aconteceu comigo ali de eu estar sentado, louvor, para acabar em 1 hora, passando 10 minutos, eu pensando ali, e aí, esse louvor? Não vai acabar não? Vai esticar, vai entregar o microfone 11h30 para eu pregar? Brincadeira mais. Quantas são as situações que tiram a nossa paciência? Moisés, ele era manso, um dos homens mais pacientes da terra. Eu confesso, em várias situações no trânsito, eu descobri ontem, sabe porque eu cheguei aqui na igreja hoje 9 horas da manhã, mudei a estratégia em casa. Porque eu sempre saía de casa no meio do estresse, falando assim, vamos pastora, eu não posso chegar atrasado, quero chegar antes, dar o exemplo. Só que a gente tem 3 filhos. Eu larguei todos hoje, tive que fazer isso, porque a gente saiu tarde da igreja ontem, eu falei, eu preciso me conectar na palavra. Mas a pior coisa é quando a gente está ali no meio do caos e perde a paciência. Mas tudo bem, não é porque Moisés era paciente que ele foi escolhido porque Deus tinha um propósito com ele. Quando a gente lê isso, a gente acha que ele foi escolhido porque ele era paciente. Ele foi escolhido porque ele era amigo de Deus, mas não. Ele foi escolhido porque Deus o escolheu. A gente acha que para ser escolhido você tem que ser especial. E que Deus escolhe pessoas como Moisés e como Naldo. Mas não, fala para o irmão que está do teu lado, Deus te escolheu. Do jeitinho que você é. Vai, chacoalha ele, Deus te escolheu do jeitinho que você é. Não importam quais foram os teus erros, não importam quais foram as tuas falhas. Abre lá comigo em Êxodo 2:11. Quando a gente vai olhar para a história de Moisés antes dessa escolha,
Antes dessa experiência, quando Deus se revelou face a face, e ele conversou com ele, Moisés recebeu o chamado para ir libertar o povo dele, na terra, lá no Egito, o povo de Israel. A palavra fala que antes Moisés falhou, ele já era adulto, lê comigo. Ele foi para um lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que eles realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Quando Moisés chega lá e vê um egípcio espancando os hebreus, olha o que diz a palavra, ele olha para um lado, olha para o outro, ele falou, ninguém está vendo, pei, ele mata o cara. A palavra fala que ele matou o egípcio e escondeu ele na areia. Moisés comete um delito, algo que é reprovável por Deus. No dia seguinte, ele vê que os hebreus estão brigando, ele pergunta ao agressor, por que você está espancando o seu companheiro? Daí o homem respondeu, quem o nomeou líder e juiz sobre nós, quer matar-me como matou aquele egípcio ontem? Moisés ficou desesperado porque ele achou que ele tinha encoberto o pecado dele ali na areia e que ninguém estava sabendo. Então quando ele descobre que a fama daquela situação já tinha percorrido na terra, ele some, ele foge, ele pensa, eu não vou ficar aqui, eu vou fugir. E ele foi morar na terra de Midian, e ali ele assentou-se à beira de um poço. Queridos, a gente está falando de um grande homem de Deus que foi usado para resgatar o povo de Israel no Egito. Ele matou um egípcio, escondeu na areia, fez planos, fugiu da presença de Deus, mas aquele pecado não anulou a promessa que Deus tinha naquela vida. E eu quero te dizer nessa manhã que o teu pecado, que o passado, aquilo que aconteceu, que talvez feriu o coração de Deus, alguma situação que você convive até hoje, isso vai te trazendo pesar, e você não consegue se conectar no propósito, não anula a promessa que Deus tem para a tua vida. Ele sonhou contigo, Ele te escolheu, e Ele tem um plano para você. Você precisa entender como isso acontece. Porque o teu pecado não anula o teu destino profético, o seu pecado não anula as promessas de Deus, mas você precisa ter uma atitude depois disso. Não é, então eu vou continuar pecando, não, eu estou dizendo daquilo que passou. Romanos 5,20 diz assim, onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Sabe por quê? Porque Deus, Ele escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Está lá em 1 Coríntios 1:27. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ele escolhe as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, as coisas vis deste mundo para confundir as desprezíveis, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie. Quando a gente entende que Deus escolhe o homem pecador, aquele que tem falha, que somos todos nós, a gente entende o poder que está nele. Porque quando Deus usa, não é para você se gloriar, a gente entende que Ele está escolhendo as coisas que não são para confundir as que são. E aí isso me leva a lembrar do meu testemunho. Me lembro que isso é engraçado, só que eu não sou daqueles que ficam vivendo, sabe, no passado, toda hora contando história, e eu acho que por conta disso eu esqueço de algumas coisas. E um dia eu estava conversando com um amigo que a gente se encontrou numa festinha infantil. Ele foi um amigão de faculdade, e lá ele falou assim, Fabião, você por aqui, cara? Eu falei, e você tá aí bem também, filhos? Ele tem 2, se eu não me engano, ele viu meus 3, ele falou assim, uau, Deus é bom. Deus é bom não, né? Ele falou, uau, que legal, cara. Quem ia imaginar que aquele cara que sentava lá na última fileira, ele falou, meu, você era muito folgado, cara. Ele começou a contar daquelas histórias, né? Ele falou, eu lembro que você não queria nada com nada, sentava lá no fundo, saía da academia, eu estudava à noite. E no período da faculdade, tem uma curiosidade, o meu pai não se formou na faculdade. E ele veio de um berço muito pobre,
conquistou algumas coisas, cresceu, só que ele parou a faculdade no meio. E a empresa que ele trabalhava sempre mandava ali os executivos para fazer algum curso, e ele morria de medo, falava pelos cantos assim: eu acho que eu vou sair da empresa, porque se alguém me escolher, eu vou ter que mostrar o diploma, eu não tenho diploma. E ele conviveu com aquilo como uma opressão. Então, quando chegou na minha fase de fazer a faculdade, ele falou: filho, você vai fazer a faculdade, eu vou me esforçar para pagar a tua faculdade aqui, vou dar meus pulos, mas você está proibido de trabalhar. Porque quando eu comecei a minha e arrumei um emprego, comecei a ganhar um dinheirinho, o que eu fiz? Eu larguei. Eu pensei: não preciso desse negócio. E hoje eu estou aqui no meio dessa pressão, então você não vai arrumar trampo nenhum. Só que meu pai me colocou numa faculdade, eu estudava de noite. E de dia, eu, ficava lá com os amigos. Desocupado. E a mente vazia é o quê? Oficina, do próprio. Então estava lá aquela vidinha vazia, solitária. Acordava à tarde, tomava um café, ia para academia. Daí acabei conhecendo, eu não mergulhei no mundo das drogas, mas acabei conhecendo uma ou outra. E aquela coisa, ia para a faculdade à noite. E ainda chegava atrasado, e ele falou isso, às vezes você chegava atrasado, suado assim da academia. E ele era todo certinho, polinho assim, gelzinho no cabelo. Eu falei: como a gente era diferente, Só que Deus, Ele escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Me lembro quando eu me converti, os caras falavam assim: Binho, virou padre. Tem gente nessa igreja que me chama de padre, eu sou pastor. Falou: padre, você pode me benzer no fim do culto? Teve uma... Brincadeira, mas tem gente sim que me chamava de padre e falou: Binho, você virou padre, o que está acontecendo? Só que é impressionante, eu só caio nessa real de tudo aquilo que Deus fez na minha vida quando eu encontro os amigos de infância. Sabe por quê? Porque quando Deus tem uma promessa, Ele é fiel para cumprir essa promessa. Ele vai cumprir essa promessa na tua vida. Ele tem mais promessas para cumprir. Não importa a situação que você esteja, não importa as decisões que você tomou lá atrás, Ele é fiel para cumprir. Você só precisa tomar uma decisão nessa manhã. Você só precisa, se você errou, se consertar, entender que aquele que erra não continue errando. Quando Jesus chegou em cenas difíceis, uma mulher tinha sido pega em adultério, os homens da lei estavam lá espumando, querendo apedrejar aquela mulher numa praça. Jesus chega, e os caras lá olhando, falando assim: ó, Jesus, está escrito lá, que se uma mulher fosse pega em adultério, ela deveria ser apedrejada em praça pública. Ela pecou, ela vai pagar. A palavra fala que Jesus, ele se ajoelha, e ele começa a escrever algo na terra. Não me pergunte o que ele escreveu, porque essa é discussão entre teólogos. Alguns vão numa linha dizendo que ele escreveu a revelação do pecado daqueles caras. Não sei se Jesus estava ali acusando, mas com certeza ele escreveu uma palavrinha para que cada um lembrasse do delito que cometeu. E a palavra fala que enquanto Jesus estava ali rabiscando aquela terra, o barulho das pedras iam caindo no chão, porque os homens ficaram constrangidos, sabendo que se fosse levar na risca não ia sobrar nenhum, porque a palavra fala que não tem um justo, todos erraram, e aqueles homens também erraram. Então o que Jesus estava ensinando é para olhar para aquela mulher com misericórdia, porque bem-aventurados são os misericordiosos, esses receberão misericórdia. E ali Jesus chega para aquela mulher, sabe o que ele diz? Vá e não peques mais, vai viver o que Deus tem na tua vida, mas não continua no erro. Essa é a especialidade de Jesus, erguer do pó necessitado, 1 Samuel 2,8, e do monte de cinzas faz ressurgir o abatido. Ele faz assentar-se com os príncipes e lhes concede lugar de honra, porque ao Senhor pertencem os fundamentos da terra, e sobre eles estabeleceu o mundo. Por que Deus escolhe essas coisas malucas? Por que Deus pega aqueles que não são, os improváveis, para que todos possam olhar e falar assim: se não for Deus, não tem uma outra opção.
Se não é Deus na vida desse cara, se não é Deus no ministério dele, na família dele, no negócio dele, não tem explicação. E é por isso que Deus vai te levantar com autoridade. É por isso que Ele vai prosperar os teus negócios. É por isso que Ele quer continuar te usando e te marcando, para que todos vejam quem Ele é. Se você crê nisso, aplaude forte aí a Jesus. Pastor, mas eu errei. Essa é uma manhã de libertação. Porque tem pessoas que não conseguem sonhar os sonhos de Deus, não conseguem sair do lugar porque estão presas no passado, presas nos delitos que cometeram. Mas essa manhã Deus vai curar o teu coração, porque Ele tem um novo tempo, um novo caminho, uma novidade de vida, coisas novas. Novidade de vida, coisas novas. O que é velho precisa ficar para trás, inclusive os traumas. Quando nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. As coisas velhas precisam ficar para trás para que tudo se faça novo. E coisa velha que fica para trás, eu estou falando daquela situação que você cometeu. Estou falando aqui para casais, marido e mulher. Situações do passado que precisam ficar para trás. Precisamos perdoar como Jesus nos perdoou. E como que Ele nos perdoa? Ele lança no mar do esquecimento, diz a palavra. Nesse mar tem uma plaquinha lá dizendo assim, ó, proibido pescar. Então você, homem de Deus, você, mulher de Deus, proibido pescar. O que é essa pesca? É você trazer a lembrança, aquela mágoa, sabe, no meio de uma discussão. Trazer a lembrança, mas você também falhou comigo, daí vai lá resgatar negócio de 5 anos atrás, 10 anos atrás. Lança do mar do esquecimento nessa manhã, e você vai ser curada, completamente restaurada, e ficar pronta para viver o novo de Deus. Essa é uma manhã de cura. É uma manhã que Deus quer restaurar casamentos. É uma manhã que Deus quer restaurar vidas, marcar histórias. Mas para isso você precisa encarar o que precisa ser encarado, confessar o que precisa ser confessado e lançar no mar do esquecimento, porque o passado passou e ele precisa ficar para trás. Eu gosto da história de Davi. Quantos conhecem a história de Davi? Davi, a palavra diz que ele foi um homem segundo o coração de Deus. E para você ler isso numa história, numa palavra, na Bíblia, você pensa, se é um homem segundo o coração de Deus, ele é um super-herói. Mas não! Davi é um homem de carne e osso, e ele errou, e errou demais. Apesar dele ser o personagem mais admirado da Bíblia, depois de Jesus, Davi liderou Israel, ele foi rei, ele destruiu exércitos inimigos, liderou com excelência. Mas a palavra fala que ele quebrou os 10 mandamentos. Queridos, Davi quebrou 5 de 10. 5 de 10. E quando a gente olha para isso, a gente entende o que? O poder e a misericórdia de Deus. Porque nós servimos um Deus misericordioso, um Deus que conhece cada um de nós pelo nome, um Deus que conhece as nossas falhas, um Deus que se alegra com o nosso esforço de agradá-lo. Não é uma religião. Religião do grego significa religare, é a forma com que o homem encontrou de se religar a Deus. Então ele cria um monte de regra para se reconectar. Mas a verdadeira religião é a gente andar com Jesus, é entender o preço que foi pago naquela cruz por cada um de nós, entender o preço que foi pago pelos nossos pecados, para que isso não te paralise mais. Quem está aqui? Davi quebrou metade dos mandamentos de Deus. Vamos lá. Um dos mandamentos diz assim: não matarás. Davi matou. Davi matou. Não mentirás, ele mentiu. Não adulterarás, ele adulterou. Não cobiçar a mulher do próximo, ele cobiçou. E não roubarás, ele roubou. Sabe o que ele roubou? A mulher do próximo. Não vamos mergulhar na história de Davi, mas basicamente assim, ele como líder, ele como rei, ele tinha que estar à frente das tropas ali, liderando. Um belo dia ele falou: não estou afim de ir para essa missão, vou ficar de boa em casa. Cabeça vazia,
você fica vulnerável. Ele não estava fazendo o que ele foi chamado para fazer, distraidão. Ele vai na sacada, dá uma espiada no que está acontecendo, ele vê o quê? A janela do vizinho, ele encontra ali Batseba, mulher de Urias. Ele fica doido, encantado, resumo da história, ele cai com aquela mulher. Ele tem uma relação com aquela mulher, ele tenta encobrir o pecado, ele tenta de qualquer forma deletar aquilo que era passado. E não consegue. A mulher engravida. Ele quer tapar o sol com a peneira. O que ele planeja? Dar um dia de folga para Urias. Ele chega e fala: meu, você não precisa ir hoje não, fica de boa aí em casa. O que ele planejou? Tapar o pecado, esconder o pecado, jogar embaixo do tapete. Dá um jeitinho. Pecado não é assim que você encara. Pecado precisa ser confessado. Então ele fala para aquele homem: fique em casa de boa, pensando o quê? Ele vai ficar de boa, vai ter relação com a mulher dele, ela engravida e está tudo certo, é dele. Vai que o filho é teu. Mas não, aquele homem, ele não aceitou ficar em casa de boa. Ele estava ali preocupado, ele estava numa outra missão, sabendo que ele tinha ali que exercer uma liderança. Então Davi planeja o quê? Colocar ele na frente da linha do exército para que aquele cara fosse morto. E foi justamente o que aconteceu. Então ele encobriu o pecado, matando aquele homem. E depois ele ainda fica com a mulher do homem. Ou seja, Davi quebra todos os mandamentos. Todos não, mas metade. E óbvio que quando Deus nos escolhe, Ele sempre traz exortação. Você, homem de Deus, mulher de Deus, que está aí tropeçando, dando bobeira, o que Deus faz? Usa profetas. E é por isso que chega a mensagem no teu coração, ou desse altar, ou pessoas que Ele usa para trazer a verdade, que olham no teu olho e falam assim: ó, você não está certo, você precisa se arrepender. Deus usou um profeta, Natan foi lá alertar, falando: Davi, cara, você está convivendo com pecado oculto, isso não faz parte. Segundo Samuel 12:9, olha o que diz o texto: porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que Ele reprova. Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser a sua mulher. Sim, as consequências existem. Sim, a consequência estava sobre essas decisões erradas que Davi tomou. Davi, ele escolheu o errado, é óbvio. Como diz um amigo aqui, o boleto chega. Fala para a pessoa que está ao teu lado assim: o boleto chega. Tomou decisão errada, o boletinho vai chegar. Mas isso não quer dizer que Deus não vai te perdoar. Homem de Deus, você precisa saber. Tomou a decisão errada, vai assumir a responsa. Mas sabendo que Deus, Ele vai trazer uma restauração e uma restituição de tudo aquilo que foi roubado. Ele vai restituir. Não tenha medo da consequência, mas também não se distraia para viver o novo de Deus. Porque tem gente que se distancia e continua no erro, sabendo que a consequência veio. Eu me lembro que meu pai falava: filho, você está no buraco, primeira atitude que você precisa fazer é parar de cavar, meu camarada. Para de cavar, está no buraco, continua cavando, você vai cada vez mais fundo. Para de cavar, para de cometer os mesmos erros, vai se consertando, porque você vai sair desse buraco. Então eu te falo isso nessa manhã: para de cavar, olha para dentro de si, reconhece aí o que aconteceu. Davi foi duramente confrontado. Davi sabia o que ele tinha feito. Todos os homens erraram. Olha para a palavra aí, logo no comecinho da Bíblia: Adão errou, Elias errou, Pedro errou, vários e vários homens errou. Qual que é a diferença da continuidade da história? O que acontece depois do erro? 2 discípulos erraram, Judas errou, Pedro errou negando Jesus. Mas um se arrepende, o outro não. O que você escolhe? Discípulos que erraram com Jesus. Pedro, que deu continuidade no ministério de Jesus, ele negou Jesus, mas ele se arrependeu.
E foi isso que Davi entendeu. Depois que ele foi confrontado, ele trancou a porta do quarto dele, foi buscar a presença de Deus e pensar assim: será que eu estou vivendo uma vida feliz? Faz uma avaliação comigo agora. Será que eu estou bem? Davi foi se perguntar: será que eu estou pleno? Queridos, Davi não se preocupou com o reinado. Tem gente que tem medo de confessar pecado, porque fica com medo de perder. Eu vou perder o meu reino, eu vou perder meu ministério, eu vou perder a minha esposa, eu errei com ela, se eu falar isso, o que vai acontecer? Davi, quando foi fazer uma autoavaliação, ele não estava preocupado com nada. Abre comigo o Salmo 51, já estou acabando. Ele não estava preocupado com nada. Ele estava preocupado com o relacionamento com Deus. Ele viu que agora ele estava vazio. A vida era branca e preta, não tinha mais graça. Um vazio tomou conta do peito daquele homem. E ele entendeu que não fazia sentido viver sem a presença de Deus. Não faz sentido, querido. Olha o que ele diz no Salmo 51. Ele escreveu para ler publicamente, sem vergonha nenhuma. Ele falou: eu errei, essa carta aqui eu vou ler diante das pessoas, mas é uma carta para Deus. E ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está diante de mim, me persegue. Vai lá, versículo 4. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou um pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensina a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Olha o clamor de Davi. Ele sabia que o pecado tinha roubado a alegria da salvação. Queridos, a alegria que a gente carrega no peito, a verdadeira alegria, não está em coisas materiais, não está naquilo que você pode conquistar, não está naquilo que você sonha, no lugar que você pode visitar. A verdadeira alegria é a alegria de saber que a gente vai passar a vida eterna com o Senhor. E Davi, ele está aqui falando disso. Não me expulses. Não, volta não, para o 8, isso. Ele está ali clamando, versículo 8. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria. Ele está falando assim: eu quero viver a alegria verdadeira novamente. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Sabe que ele estava falando assim, ó: chega de altos e baixos. Pai, eu não aguento mais levantar e cair, levantar e cair. Eu quero estabilidade em Ti. Chega, meu Deus, um dia eu quero Te servir, o outro dia eu quero Te abandonar. Chega, meu Deus, dessa instabilidade maluca, de ser jogado pelo vento, como as ondas, de um lado para o outro. Cria em mim um coração puro, não me expulses da Tua presença, nem tires de mim o Teu Espírito Santo. Devolve-me a alegria da Tua salvação, e sustenta com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os Teus caminhos aos transgressores, para que pecadores se voltem para Ti. Olha o coração de Davi, amados. Não existe hipocrisia no caminho dele. Ele não continuou pregando ali em pecado, não. Ele falou assim: devolve-me a alegria da Tua salvação, me dá estabilidade, então eu vou voltar a falar do Teu amor, e eu vou pregar a Tua palavra, e eu vou salvar vidas. Ele estava dizendo assim: não tem nada acima da minha relação com Deus. Primeiro eu vou me consertar contigo, depois eu vou pensar na Tua obra, depois eu vou pensar na missão de cumprir o ID. E ele continua: então ensinarei os transgressores, os pecadores, e a Ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue.
Ó Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. E eu quero finalizar essa mensagem falando do versículo 16, que diz assim: não te deleitas, na minha versão diz assim, ó, pois não desejas sacrifício, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito não desprezarás. Vou pedir para os músicos se posicionarem aqui. E o que Davi está dizendo assim é: Deus, o Senhor não deseja sacrifício. O Senhor não está me pedindo aqui para eu entregar o que eu tenho, para eu sacrificar animais, para eu fazer um propósito maluco aqui de jejum, de oração, porque se o Senhor quisesse isso eu daria. Mas o sacrifício que o Senhor quer é um coração quebrantado e contrito, disposto para fazer a tua vontade. Por isso curva aí a sua cabeça e feche teus olhos. O sacrifício que Deus quer, os sacrifícios para Deus, é um coração quebrantado, honesto, disposto a obedecer à vontade dEle. Ele não desprezará. Ele não desprezará. O que aconteceu na tua caminhada? Faz aí uma autoavaliação, queridos. Davi foi honesto com ele mesmo e com Deus. Ele sabia o que estava acontecendo no interior, o vazio que ele carregava. Ele sabia o que ele tinha vivido antes e agora o que ele estava vivendo. E ele pensa assim: não, eu não quero reino, eu não quero prosperidade, eu não quero império, eu quero aquilo que eu conhecia na intimidade, que é a presença de Deus. Então ele está ali num momento completamente vazio, porque ele tinha cometido pecados. Ele pecou, ele matou, foram pecados abomináveis. Mas o pecado de Davi não anulou a promessa que Deus tinha na vida dele. Sim, ele teve consequências, sim, o boletim chegou, mas Deus continuou sonhando aquilo que ele tinha para a vida de Davi. E ele sabia que não fazia sentido nenhum ele continuar vivendo do mesmo jeito. Então ele faz uma autoanálise. Esse é o momento de você fazer uma autoanálise aí. Fala para Deus: Pai, me mostra o que está acontecendo, porque o pecado tem me rodeado e eu tenho cometido aqui erros que me distanciam da tua presença. Seja honesto, reconhece aquilo que precisa ser reconhecido. Davi resolveu dar um basta. Ele falou: chega de tentar encobertar. Não pensa que Davi caiu no dia seguinte, ele foi confessar, não. Ele tentava dar jeitinho, e ele ia dando jeito. E o profeta ali falando: você pode esconder, mas de Deus você não esconde, porque Ele está em todos os lugares. E o Senhor manda te dizer nesta manhã: chega de tentar encobertar, chega de tentar esconder. Pecado precisa ser confessado. Por isso confessa na presença de Deus, sabendo que Ele não virá com juízo, mas Ele virá com misericórdia. Ele enxugará toda lágrima, Ele enxugará toda lágrima. Por isso confessa, sabendo que Ele não te julga, Ele te abraça, porque um alto preço já foi pago. Um alto preço já foi pago, e foi um preço de sangue, foi um preço na cruz, é um preço para te resgatar dessa situação, porque Ele levou sobre si, Ele levou sobre si as nossas enfermidades e os nossos pecados. Por isso a palavra diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso simplesmente entenda que não existe melhor lugar para você confessar do que no altar do Senhor. Ele recebe essa sua confissão
e se alegra da sinceridade do teu coração. Por isso, fale com Ele, fale com Ele, fale com Ele, fale com Ele. Essa manhã é um marco na vida de muitas pessoas. E o Senhor diz: dá um basta nessa manhã, chega, deixa o passado para trás e tudo vai se fazer novo. Eu quero falar com você que se identifica com essa palavra, você que quer deixar essas coisas velhas, dar um basta, confessar o teu pecado. Levanta a tua mão, eu quero orar por você. Levanta a tua mão no teu lugar, eu quero orar por você. Você que levantou, vai ficando aí de pé, se esse é você. Não importa, não importa o que os outros pensam, não importa o que os outros falam. Davi não estava nem um pouco preocupado com a opinião dos outros. Davi estava preocupado com a intimidade com Deus, com a intimidade com Deus. Coloque aí a sua mão sobre o teu coração, porque Ele está nesse lugar e Ele te visita com misericórdia. Ele te visita com misericórdia. Ele te diz: filho, eu te escolhi, eu te marquei, eu estou aqui te abraçando, porque eu conheço o teu coração. Eu conheço o teu coração, eu conheço o teu coração, eu conheço o teu coração. E eu sei tudo que você tem passado, tudo que você tem passado. Por isso simplesmente descansa, entrega tudo a Ele. Nessa manhã, vai entregando, confessa, sabendo que é na presença de Deus, um lugar seguro, para que você se entregue, para que você descanse, para que você fale tudo para Ele. Fala tudo para Ele, entrega tudo para Ele. Feche teus olhos, você que está de pé no seu lugar, e repete essa oração comigo. Pai, nesta manhã eu quero dar um basta, deixar tudo para trás, tudo que é velho. Eu reconheço o meu pecado, e eu declaro diante do teu altar que eu não quero mais viver essas coisas velhas. Assim como Davi errou, eu também errei, mas eu te peço perdão. Nessa manhã, eu te peço perdão pelos meus pecados, eu te peço perdão pelas minhas falhas, e eu clamo pela alegria da tua salvação. Eu quero viver a verdadeira alegria, não aquilo que o mundo pode proporcionar, não aquilo que o pecado diz que proporciona. Eu quero a alegria verdadeira da tua presença. Por isso vem e me enche com essa alegria. Vem e me enche com a tua presença. Eu te agradeço, porque o Senhor não desistiu de mim. Eu errei, mas o Senhor não desistiu de mim. E eu escolho não desistir mais de ti. Eu te peço perdão por todas as vezes que eu pensei em desistir, em jogar tudo pro alto, por todas as vezes que eu duvidei, que eu tive dúvidas em relação à caminhada contigo. Eu escolho permanecer em Cristo, sabendo que eu serei nova criatura, e as coisas velhas já ficaram para trás, e tudo já começou a ser novo. Faz de mim uma nova criatura, em nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus. Fica de pé no seu lugar. Eu estou voltando. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, e a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, e a essência, estou voltando à essência da
adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, e a essência és tu, e a essência és tu, Jesus. Oh, 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 E quando a música esburece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego. Oh, ansiando oferecer e algo de valor pra abençoar teu coração. E quando a música esmurece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego. Eu sei, Senhor, ansiando oferecer e algo de valor pra abençoar teu coração. Sim, mais, Senhor, mais que uma canção eu te darei, e pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo, busca, Senhor, o que os olhos podem ver. Queres o meu coração. Eu estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, e a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, e a essência és tu, e a essência. Só a igreja. Estou voltando. A essência da adoração, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa. A essência és tu, a essência. Estou voltando, Senhor. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, e a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, e a essência és tu, e a essência. Feche teus olhos. Que nessa manhã você entregue tudo a Ele, e o Senhor me mostra relações mal resolvidas, pessoas que erraram uma com as outras. Eu estou falando aqui de sócios, irmãos, marido e mulher, situações do passado que foram confessadas, talvez não confessadas direito, talvez não com uma conversa séria, e é uma situação que tem impedido alguns de avançar. Por isso, entenda, nessa manhã, recebe essa palavra, coloca isso em prática. Se tem algo mal resolvido aí, senta para uma conversa, confesse o que precisa ser confessado, ora e deixa para trás, sabendo que o passado não pode mais interferir o teu presente, não pode mais influenciar as coisas que estão por vir. Por isso, faça isso, não deixa para amanhã.
é o dia de hoje, que com misericórdia você possa resolver essa situação, porque bem-aventurados são os misericordiosos, esses receberão misericórdia. Quando Deus nos perdoa, Ele não fica apontando a nossa falha. Quando você vai e erra e escorrega, deixa eu falar para você, marido, a palavra de Deus diz assim, ó, ama a tua esposa como Cristo ama a igreja. Mulher, se submete ao teu marido como a igreja se submete a Cristo. Tem gente que fala, submissão é uma palavra machista. Como machista? Como que a igreja se submete a Cristo? Nós somos falhos, mas a gente se submete porque o amor dele é tão grande que nos constrange, então a gente se submete. Essa é a relação entre marido e mulher, esposa. O amor incondicional, como que Deus nos ama? Você vai lá, erra, vem para a igreja, dobra o teu joelho, Jesus está de braços abertos. Ele não está de braços abertos para apontar o teu pecado, para ficar toda hora te lembrando dos erros que você cometeu. Chega! Chega disso, porque isso tem te atrapalhado de viver o novo. Por isso se conserta na tua casa, no teu lar, no teu casamento. Dá um basta. Ora, deixa tudo para trás, sabendo que você vai amar a tua esposa como Cristo te ama, e ela vai se submeter como você se submete a Cristo. Aleluia. Te louvamos, Jesus, pela tua presença doce, maravilhosa. Te louvamos, Pai, por esta leveza, Senhor, por sentirmos, meu Deus, aqui a tua paz que excede todo entendimento humano. Em nome de Jesus, eu não poderia encerrar essa ministração, esse culto, sem orar por você que ainda não entregou a tua vida para Jesus. Deixa eu te falar, existe uma diferença entre crer e entregar. Talvez você crê em Jesus, mas você ainda não entregou a tua vida para Ele. Você não precisa ter dúvida. O que o mundo te diz que vale a pena não vale, é tudo uma ilusão. O caminho na presença de Deus é maravilhoso, e eu quero te dar essa oportunidade de fazer isso comigo agora. Uma oração curta, simples, que tem poder de mudar a tua história. Você que deseja entregar a tua vida para Jesus, eu quero orar por você. Levanta a tua mão direita bem alto. Aleluias. Levanta a tua mão direita bem alto. Você que levantou a tua mão, repete comigo: Pai, nesta manhã eu quero te agradecer, porque o Senhor me trouxe aqui, falou comigo, e eu ouvi a tua voz, e eu quero declarar que eu creio e eu entrego a minha vida nas tuas mãos, reconhecendo que Jesus Cristo é o meu único e suficiente Senhor e Salvador, que veio ao mundo como homem e morreu na cruz pelos meus pecados, mas ao terceiro dia ressuscitou para que eu estivesse aqui nessa manhã, vivendo o milagre da ressurreição, vivendo coisas novas a partir de agora. Por isso perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu estou. Declare: estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, e a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu, e a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. Oh, e a essência, oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu, pois a essência és tu, Jesus. dê a mão para a pessoa que está do teu lado e repete essa oração comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor, O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado
assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Levanta a tua mão direita bem alto, que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus, a unção, a comunhão e a consolação do Espírito Santo da promessa esteja sobre cada um de agora para todo sempre, até que o Senhor venha. Como servo e sacerdote do Deus vivo, eu quero te abençoar para um novo tempo, que você saia daqui debaixo dessa paz, dessa intimidade, sabendo que o cair é do homem, o levantar é de Deus. Todo o passado ficou para trás. Se prepara para viver uma nova história. Não importa quais foram os erros, Ele te faz mais do que vencedor. Deus abençoe, vai na paz. Domingo abençoado, até daqui a pouco. Às 7 horas estaremos